tudo bom? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda à live de hoje, da semana Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização dos seus sonhos. E essa semana a gente teve uma mudança de rota, né? Da semana passada para essa, uma mudança de rota. Oi, Lilica Moraes, seja bem-vinda. A gente teve uma mudança de rota, tinha uma programação e estamos retornando com a programação. E eu falei num dos vídeos passados sobre a mudança de rota, a importância da mudança de rota. Às vezes acontecem coisas que precisamos mudar a nossa rota. No meu caso foi uma coisa super agradável, né? Então eu vim dar uma passeadinha e fiz essa mudança. Muitas vezes a gente tem mudança de rotas que não são tão agradáveis assim, mas elas fazem parte, né? Então é a adaptação que todos nós temos dentro da gente, né? Esse poder de adaptar-nos às diversas situações da nossa vivência. E hoje, o tema desta live, que é da semana Desbloqueie, Manifeste, Acelere a Realização dos Seus Sonhos, o tema desta live é como que a gente pode usar a casa para ajudar a realização dos sonhos. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Como a gente pode usar a casa para ajudar na realização dos nossos sonhos? O que a nossa casa tem a ver com a realização dos nossos sonhos? E é isso que a gente vai falar hoje. Como uma coisa pode ajudar outra ou pode atrapalhar outra. Então, parabéns a você que está investindo o seu tempo, investindo a sua energia, né? Aqui para ouvir essa live, para que você possa criar mais insights para facilitar o caminho de aceleração da realização dos seus sonhos. E o que você pensa a respeito desse tema? Quais são as suas expectativas com relação a esse tema? Né? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma experiência para compartilhar aqui? Oi, estúdio, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente vai falar, eu vou falar exatamente como a nossa casa pode nos ajudar a realizar nossos sonhos ou como ela pode nos atrapalhar. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Patrícia De Luca, sou terapeuta, treinadora de terapeutas e eu ajudo mulheres a realizar os seus sonhos, desbloquear tudo aquilo que impede de realizar os seus sonhos, de realizar os sonhos delas. E mesmo que a pessoa esteja já engavetando os sonhos, quase desistindo daquele sonho, né? Eu tô aqui com várias ferramentas para poder te ajudar a desbloquear tudo que impede de você realizar os seus sonhos, ok? Uma das coisas que das abordagens que eu trabalho, né, o Access Consciousness, o Theta Healing, né? O Access Consciousness, ele traz a ideia de que tudo, né, qualquer objeto, ele é uma entidade. Né? Não é uma entidade de espírito, não é nesse sentido, mas é uma entidade que tem informação ali. O Theta Healing traz a ideia de que todos os objetos, eles trazem uma memória. Se você colocar a mão, quem tem uma sensibilidade, coloca as mãos, né, sobre aqueles objetos e consegue rastrear informação. Existem séries que falam sobre isso, né? E por que e que acontece com essas informações desses objetos, né? Quem tem mais sensibilidade percebe isso. Essas memórias é como se a pessoa que tem mais sensibilidade percebesse isso e de alguma forma isso impactasse ela. Então assim, por exemplo, vamos lá. Você alguma vez já entrou num ambiente, numa casa, numa residência e se sentiu mal? Se sentiu pesada, se sentiu com mal-estar, com arrepios, com bocejos,
Você não vê explicação, né? Por que você sente isso, mas você percebe a reação no seu corpo. Ou tem pensamentos negativos logo que você entra naquele ambiente. Ou de alguma forma você já entrou num ambiente, ao contrário disso, né? Já entrou em algum ambiente onde você está lá naquele lugar e fala, nossa, que delícia estar aqui. Você não tem vontade de sair, né? Você se sente leve, você pode ter sentido um ambiente agradável, inspirador, que te ajuda a ter ideias, insights, vontade de ficar ali dentro. Você não quer sair de lá, sabe? Tem vontade de relaxar. Alguma vez você já entrou num lugar assim? Então, quando a gente fala desses dois opostos, um lugar que é muito ruim, um lugar que é muito bom, isso tem um impacto sobre a sua vida, tem impacto sobre o seu corpo, sobre o seu momento. O que acontece com a gente? O que acontece é que, às vezes, a gente, ao entrar num lugar, a gente tem muita capacidade de adaptação, né? Ao entrar no lugar, o que acontece? A gente vai se acostumando com aquilo. E às vezes aquilo que estava ruim, se acostuma e você nem percebe mais que estava ruim. Só um minutinho que eu vou desligar o áudio aqui, que de repente ele liga o áudio. Espera só um minutinho. Como que eu faço para sair daqui? Ih, ligou uma outra tela aqui, beleza. Vamos ver como que eu saio daqui. Saí. Pronto. Saí. Deixa eu ver como que eu saio daqui. Pronto, saí, ó. A gente acaba voltando, né? A gente acaba se adaptando àquilo e a gente se acostuma com aquilo. Daqui a pouco a gente não percebe mais. E isso vai afinizando com o nosso ser. Sabe aquele lugar que você entra que estava pesado, que causou desânimo? Quando você vê, você está nessa sintonia. E essa sintonia é uma sintonia que interfere nas suas escolhas a longo prazo, né? Então a gente fala, por exemplo, da harmonização de ambientes, né? Eu trabalho com o Feng Shui ou com Feng Shui sistêmico. Então tem algumas regrinhas dentro dessas abordagens onde a gente consegue fazer um mapeamento na casa da pessoa, um mapeamento através do Bagua. Bagua é uma ferramenta do Feng Shui, onde a gente trabalha 9 áreas dentro de uma casa. Então, eu pego a planta da casa da pessoa, aplico o Bagua sobre esta planta da casa e através desse mapeamento você consegue saber que área que aquela casa, vamos supor aquele dormitório, pode estar correlacionada na vida da pessoa. Então, quais são essas 9 áreas? A gente está falando da área do sucesso, como as pessoas te veem, da área de relacionamentos, a gente fala muito sobre o relacionamento de casal ali, fala da área da criatividade, tem a ver com filhos, novos projetos, fala da área do Uguá, né, dos amigos, tem a ver com as oportunidades que são apresentadas na nossa vida, tem o Uguá do trabalho, que tem a ver com a nossa missão de vida, tem o Gua da espiritualidade, que tem a ver com a própria espiritualidade, com o conhecimento, com os estudos. Tem o Gua da família, que fala muito a relação com a família, com os ancestrais, com a saúde dos ancestrais. Tem o Gua da prosperidade, que são as oportunidades que a gente tem de prosperidade na nossa vida, inclusive também bens materiais, dinheiro. Tem o Gua da saúde, que é ligado à nossa saúde física, né, emocional também. Então, eu estou dando uma pincelada aqui, é claro que é muito mais profundo do que isso, mas a gente consegue fazer um mapeamento de qual área da sua casa esse Bagua está. E com isso, às vezes percebe por que uma pessoa às vezes tem dificuldade de engravidar, por que às vezes uma pessoa tem dificuldade de ser reconhecida no trabalho dela, por que uma pessoa às vezes tem conflito com a família, tem dificuldades com a espiritualidade ou se desanima ali, de repente, com a missão de vida dela. Então, com esse mapeamento, a gente consegue perceber de que forma que a casa dela está ligada com o propósito de vida dela, com as escolhas profissionais, com o dinheiro, com a falta de dinheiro. Isso está diretamente ligada em relação ao sonho da pessoa.
Porque muitas vezes o sonho da pessoa é ter um novo trabalho. Às vezes o sonho da pessoa é ser reconhecida no trabalho. Às vezes é escolher uma nova profissão, fazer uma transição de carreira. Muitas vezes é ter filhos. Outras vezes é constituir uma família, né? Então, esses sonhos que a pessoa tem, a gente consegue fazer esse mapeamento da casa dela e ver o que está fora de lugar ali, de acordo com as leis, com as regras dessa harmonização de ambientes, e através dessa análise, a gente consegue propor ações para que a pessoa acesse com mais facilidade no seu inconsciente aquilo que está bloqueando ela e desbloqueia isso através também de uma consciência interna, né? De dentro para fora, mas também de fora para dentro, que é o que na casa dela não deveria estar naquele lugar está. E como que a gente sabe isso? Através da composição dos elementos, né? Porque, por exemplo, o Feng Shui está muito ligado aos 5 elementos, assim como a acupuntura tem. Algumas pessoas falam da acupuntura, que o Feng Shui está ligado à acupuntura da casa. Né? A nossa casa é a nossa segunda pele. Assim como o corpo nosso abriga, né, o nosso ser e nos dá força para levantarmos e trabalharmos, nos dá força para termos novas ideias, a nossa casa também pode dar isso. Pode nos ajudar a ter mais descanso, ter uma noite de sono mais tranquila. Então, a nossa casa, ela é uma mola propulsora para nos ajudar a realizar sonhos, sim, quando a gente sabe como utilizar isso. E é isso que a gente está fazendo, que a gente faz no Desbloqueio Manifeste. Auxilia a pessoa a perceber qual é a área da vida dela, qual é a área da casa dela que tem a ver com aquele sonho. E através dessa investigação, nesse trabalho de mentoria, a gente consegue acessar aquela informação e auxiliar a pessoa a modificar os padrões externos. O que acontece? Hoje, por exemplo, a arquitetura, que vai ser a live de amanhã que a gente vai falar mais profundamente, a arquitetura ela está conectada na neurociência e através da neurociência a gente consegue saber quais são os estudos que tem que impactam no nosso inconsciente. De que forma que uma cor impacta no meu inconsciente para me ajudar ou me atrapalhar e para fazer aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia. De que forma um formato de um móvel impacta nas minhas emoções para me ajudar ou atrapalhar para realizar o que eu preciso realizar no meu dia a dia, né? A gente também tem isso com o próprio Feng Shui, com a harmonização de ambientes, com o Feng Shui sistêmico, onde eu utilizo também a constelação junto. De que forma que essas ferramentas podem nos auxiliar? Mas não são elas isoladas, né? São elas trabalhadas num passo a passo, onde vai te levar a criar uma consciência e uma percepção para você enxergar o que é que está te bloqueando e como você pode, através de enxergar e reconhecer esses bloqueios, modificar isso. Claro que a gente está falando aqui de uma mudança que ela vai acontecendo em vários níveis, mas a nossa casa pode contribuir para isso. Também a nossa casa pode nos atrapalhar. Teve uma vez que eu fiz um desafio de 7 dias de destralhe, onde a gente vai destralhando o excesso de bagunça da nossa casa. E foi bem interessante as percepções que as pessoas tiveram nesses dias. Por quê? A gente foi passando, escolhendo um bom ambiente e passando por aquele ambiente e vendo e recolhendo aquilo que estava demais, aquilo que estava estragado, aquilo que não servia, aquilo que estava fora de lugar com o propósito daquele ambiente. E isso as pessoas foram tendo insights do que serve, do que não serve e qual foram os benefícios disso. Tanto que eu tenho 2 lives minhas gravadas de 2 pessoas que participaram desses grupos de desafios e elas tiveram as suas percepções, contaram um pouquinho as suas percepções sobre como a casa influencia nas nossas emoções. Oi, Érica, seja bem-vinda.
E aí, se você quiser, entra no meu Instagram e olha essas lives, né? Que tem, onde cada uma delas conta um pouquinho como foi essa experiência, como essa experiência trouxe ânimo para as coisas do dia a dia, né? E o que aconteceu com a gente na pandemia? O que aconteceu com a gente na pandemia? A gente ficou mais dentro de casa. E aquilo que antes a gente nem reparava, a gente começou a ter uma percepção maior daquilo que é bom e daquilo que é ruim dentro do nosso próprio ambiente. Só que além da gente perceber daquilo que é bom ou ruim, ou seja, daquilo que nos prejudica ou contribui para o nosso dia a dia, o que é legal é a gente perceber de que forma que a gente pode usar isso a nosso favor, para ser um agente de contribuição para a gente chegar na nossa realização, né? Então, a nossa casa, ela tem esse poder de ajudar a gente a ter mais ânimo ou ajudar a gente a ter muito desânimo, porque às vezes o que a gente precisa só é ter uma clareza mental de qual passo seguir, porque às vezes a gente já sabe o que tem que fazer. Quantas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz o que precisa fazer? E tem vários itens que podem contribuir para isso de não te permitir fazer o que tem que ser feito. Não porque você não saiba, porque realmente você não tem força para mudar isso. Né? E quando você não tem força, o seu sonho vai cada vez mais demorando para chegar. E como eu sei disso? Tenho vários sonhos meus que eu estou realizando depois de 28 anos, depois de quase 30 anos. Será que precisava de tudo isso de tempo? Será que não seria possível se eu focar, quando a gente foca em algum objetivo, a gente não consegue realizar com mais facilidade? E às vezes essa dispersão que impede a gente ter um foco é porque a gente tem um bloqueio emocional. É porque a gente tem um bloqueio no nosso ambiente onde a gente mora. E se você tiver um pouquinho de dedicação para conhecer mais a respeito do funcionamento disso que eu estou trazendo aqui, isso pode te ajudar a acelerar a realização dos seus sonhos. E é isso que a gente vai fazer no treinamento do dia 2/7. Nesse treinamento do dia 2/7, a gente vai experimentar uma dessas etapas, né? Que não dá para experimentar todas as etapas, né, do que compõe o projeto, né, a mentoria do Desbloqueio Manifeste, porque são várias jornadas que precisam acontecer. Mas a gente vai ter uma degustaçãozinha, assim, no dia do treinamento. E seria bem legal se você puder participar com a gente. Por quê? Lá você vai experimentar como a gente tem dentro da gente a possibilidade de virar uma chave muito rápida, né? E esse virar essa chave, a hora que você começa a descobrir qual é a sua forma de virar essa chave, você vai se abrindo para as oportunidades que a vida vai trazendo. Eu não sei se você já teve essa percepção com relação à sua casa, se você já encontrou mais desânimo ou menos desânimo na sua casa, ou na casa de alguém. Seria bem interessante se você pudesse compartilhar aqui, né? E aí eu queria contar também, né? Teve uma vez que uma pessoa veio para um atendimento e ela queria vender a casa dela. E aí no atendimento, a gente foi descobrindo que o que estava impedindo ela de mudar, né? De vender a casa dela, é que se ela vendesse a casa dela, ela ia ter que voltar a trabalhar. E de alguma forma ela já estava aposentada. E ela não queria voltar a trabalhar. Só que isso não era nada consciente, era bem inconsciente. A gente foi buscando e trabalhando isso, né? Eu estou trazendo para vocês aqui a resolução, né? Mas o processo não foi simples assim de enxergar, mas com acompanhamento é fácil de a gente perceber o que uma crença limitante pode fazer na vida da pessoa, pode impedir de ela ter uma ação. Então, você estava impedindo de ela vender a casa, porque ela não queria voltar a trabalhar. Por quê? Voltar a trabalhar representava ter que passar tudo o que ela passou no antigo trabalho. Só que o que ela passou no antigo trabalho não foi legal. E por não ter sido legal, ela não queria repetir aquilo, né? A partir do momento que ela foi percebendo que era isso, ela conseguiu ressignificar isso. Passado um tempo, ela voltou para um outro atendimento.
que ela veio fazer? Ela já tinha vendido a casa dela, já tinha mudado de cidade e estava fazendo uma nova faculdade. Ela não só não queria aquela área, mas ela queria uma outra. Ela se abriu para uma nova oportunidade. Que a mágoa, o ressentimento daquela profissão antiga estava impedindo até de ela se abrir para uma nova profissão, uma nova realização, né? Então era um sonho que ela já tinha lá atrás e estava assim, tipo, adormecido. Então, a hora que a gente acessou essa informação, o que aconteceu? Ela conseguiu vender um bem e ainda realizar um outro sonho. Então, às vezes, um sonho ele não está diretamente claro para a gente, porque está abafado. Então, a gente consegue, através desse movimento, né, de olhar para casa, também ajudar nessa aceleração, né? E também tirar a estagnação que você está hoje. Porque, de repente, você está na estagnação e você tem os recursos aí na sua frente. Como seria utilizar esses recursos para mudar esse lugar, né, de... será que eu consigo realizar sonhos? Será que realizar sonhos é para mim? Será que eu mereço? Será que dá? Mas eu já tô tão velha. Eu tô tão cansada. Tô sem dinheiro. Eu não sei se você já falou isso alguma vez. Mas às vezes você tá falando isso porque de alguma forma tem algo acomodado aí dentro. Mas a gente consegue fazer essa mudança. Claro que se você quiser, a gente faz essa mudança. Tudo é uma questão de escolha. Mas se você escolher isso, vem participar do treinamento no dia 2/7, das 9h30 às 13h30. E você participando desse treinamento, depois você me conta quais são as percepções que você tem para ver se te dá ânimo para essa mudança, ok? Então, te espero no treinamento e eu vou gravar depois, vou jogar depois esse vídeo lá, vou subir para o YouTube. E quem estiver assistindo no YouTube, eu vou pedir para você, por gentileza, compartilhar esse vídeo para quem você acha que tem a ver, que seria interessante ouvir um pouquinho a respeito. Ou se você puder curtir, se inscrever no meu canal, vai ser bem interessante. Aqui eu falei muito por cima de como uma casa pode auxiliar, né? Mas eu tenho outros vídeos lá também falando a respeito. Dá uma olhadinha no meu Instagram também. E deixa alguma pergunta aqui para mim, para que eu possa aprofundar mais, né, a respeito. Ok? Até mais. E a gente se fala amanhã.